Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 48. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui, do meu lado direito, o meu amigo Lucas Abreu. Oi, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? E tenho do meu lado esquerdo o meu outro grande amigo Gustavo Azevedo. E aí, Gusta? E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Com o Oscar cada vez mais próximo, hoje a gente continua nossa saga para falar do máximo possível de filmes indicados a melhor filme nesse ano de 2022. No Prime Video a gente tem No Ritmo do Coração, um drama da diretora e roteirista Sian Heder, indicado a 3 Oscars esse ano e que vem com a expectativa de surpreender na premiação. Do outro lado, temos Drive My Car, filme do diretor Ryusuke Hamaguchi, que tem feito barulho nos festivais pelo mundo e indicado a 4 Oscars. A gente vai falar sobre o máximo possível de coisas desses filmes agora com vocês no nosso último episódio antes da premiação, que acontece no próximo domingo, se você estiver ouvindo esse episódio na semana de estreia. Vem com a gente falar de No Ritmo do Coração e Drive My Car. Meia opinião. No Ritmo do Coração conta a história da Ruby, uma jovem de 17 anos que é a única pessoa que ouve numa família de surdos. Os pais e o irmão trabalham com pesca, é um negócio da família há anos e ela tem as obrigações para ajudar eles, mas ela começa a ficar dividida quando tá perto dela ir pra faculdade. Porque ela ama cantar, ama música e ela quer sair da cidade e ir pra uma faculdade de música. E ela fica dividida entre continuar ajudando a família dela, que vai precisar dela o resto da vida, ou seguir o sonho dela. O título do filme em inglês é a sigla CODA, que significa Children of Deaf Adults, ou Crianças de Pais Surdos. E no Brasil eles tiveram a ótima ideia de colocar No Ritmo do Coração, porque acharam que tinha tudo a ver. Já que o filme fala de música, né? Pois é. E coda é um termo musical, é a parte final de uma música. Ela pode, inclusive, repetir ou não o tema, mas coda é um termo em italiano que significa tail, né? Que é cauda. Fim. Tem 3 conotações aqui diferentes. Todas elas têm muito a ver com No Ritmo do Coração. Mas é assim. Quando você mistura Glee com A Culpa é das Estrelas, tem que sair alguma coisa tipo, No Ritmo do Coração mesmo, né? Porque assim, isso não é falar mal do filme, é uma constatação. É meio essa pegada, né? Pega aqui o Glee, pega aqui A Culpa é das Estrelas, um pouco de John Green, joga ali no liquidificador, põe a menininha de 17 anos com o namoradinho que parte o coração dela e tal. E um filme você acaba bonitinho, saindo né? com isso, né? É um filme bonitinho. Vocês gostam de filme feel good? Aí tá aí prontinho pra vocês. Esse aí é mesmo. Esse aí sim. Esse é o feel good. Eu gostei do filme, mas é aquele filme assim, é aquele filme pra você ver de sessão da tarde. É um filme bonitinho, é aquela história clichê que a gente já viu em 538 outras histórias também. Não tem nada de novo aqui. Quadrado, né? Tipo não assim... entendi a repercussão desse filme pro Oscar, pra ser sincero. Não tem outro resumo pra esse filme. É o filme Sessão da Tarde, cara. Muito Sessão da Tarde. Ele tem todos os clichês de gênero, assim. E eu acho que nem as atuações não se destacam muito. Mas não é um filme ruim. É igual a gente tava falando do Bardo Oscilar, que a gente gostou, mas é assim, é um filme ok. Você vai ver ali pra você... Um filminho legal que você tá a fim de ver a qualquer hora e é isso. Eu acho que o filme é muito emocionante, né? Em primeiro lugar, é uma das coisas que eu mais tirei do filme. Eu acho as cenas em que ela tá se desafiando ali na escola e que ela precisa decidir se ela vai ajudar a família ou se ela vai seguir a carreira dela, muito verdadeiras. Então eu acho que o filme, ele traz muita verdade. Apesar dele parecer ser bobinho e apesar dele parecer muito Sessão da Tarde, ele emociona de verdade. Ele é um filme que consegue trazer todos aqueles sentimentos à tona. Você consegue entender os conflitos que a personagem principal tá passando. Claramente, assim, você sente na pele, você se identifica, mesmo não tendo aquela situação na sua vida. Mas certamente a gente já passou por uma decisão assim, sabe? Familiar, que a gente tinha que escolher ou a nossa vida ou a família. Em grande parte, assim, em menor ou maior medida.
Mas a gente já teve que fazer uma escolha desse tipo, né? Eu acho que todo mundo aqui já teve que fazer isso. Enfim, sair de casa, ver menos os pais, ir pra faculdade. Sabe, é aquele clássico, né? A gente já viu isso várias vezes acontecendo. Mas ele traz as emoções à tona. E é legal você... E é uma emoção muito forte, né? Porque quando a gente desvincula a nossa vida, toda a nossa juventude e vai começar a viver uma vida adulta, eu acho que é um dos passos mais impactantes da nossa vida. Então, quando o filme consegue evocar isso sem ser piega, sem ser chato, sem ser maçante, é legal, porque a gente vive aquele momento, extravasa, o final ele faz chorar mesmo, ele é emocionante. Então eu acho que eu me saí assim, eu saí do filme com aquela catarse. Ele evoca todas as emoções que ele se propõe a evocar, e apesar dele ser bobinho, apesar dele ser simples, eu gosto Lucas disso. tá chorando até agora. Vocês não estão vendo aí na audiência, mas ele passou a mão embaixo do olho, assim, uma lágrima, um sentimento quando ele lembra do Foi filme. só lembrar. Mas eu concordo contigo. Eu acho que assim, o filme... também concordo. O problema dele é que ele não sai do lugar que você espera dele, né? Ele começa, você já sabe onde ele vai acabar. Sim. Mas assim, o drama dela é muito real. E não muito real do tipo, a gente consegue se identificar com cada passo que ela passa, porque a situação dela é muito única. Sim. Mas assim, ele é muito real no sentido de que ela não tá em conflito por conta do namoradinho dela ou por conta dos amigos dela. Ela tá num conflito de verdade. Ela tem medo dos pais dela não conseguirem viver sem ela. Sim. Sabe? O drama dela realmente pode acontecer, porque ela é a única ali que consegue fazer a ponte entre os pais e os possíveis clientes, entre os pais e o pessoal que compra deles. E quando o conflito do filme se apresenta, você fica realmente... Porra, nossa, mas que bosta isso, sabe? E até assim, tem um momento ali que ele te dá a impressão de que talvez ele vá cair por um caminho mais agridoce, sabe? Que talvez ela tenha que desistir das coisas dela mesma, porque a situação tá muito complicada. Mas aí depois ele volta pra dentro da caixinha e tal. Uhum. E eu acho que é importante aqui a gente trazer de novo um ponto que a gente sempre fala nos outros filmes. Tem toda essa questão de a gente avaliar o filme de acordo com o que o filme se propõe a fazer. Então, esse negócio de ser sessão da tarde, a gente não tá colocando aqui como um problema. Ninguém aqui é metido a cult, assistidor de filme francês todo dia. Mas a gente sabe que esse filme tem uma proposta de ser feel good, de ter uma vibe alegre, te deixar feliz, te deixar emocionado, te dar um final exultante e tal. Então, quando ele se propõe a fazer isso... não sei nem se existe, mas quando ele se propõe a fazer isso e ele te entrega isso, ele é um filme que atingiu o seu objetivo. Ele não tinha pretensões além de ser um filme quadradinho dentro da caixinha, com o diferencial de ter uma família de surdos e de ter muita atuação em linguagem de sinais. E ele entrega. Não dá muito pra falar nada contra o filme, porque ele entrega o que ele se propõe a fazer, né? Com uma diretora que não tem muita experiência, ela só dirigiu um longa antes desse, ela tá mais acostumada a trabalhar com a Netflix. Ela trabalhou em Glow, da Alison Brie, trabalhou em Orange is the New Black. Então, e não tem nada de inovador, né? Vamos combinar. Não, nada, nem na direção, condução, nem na filmagem, nem no roteiro, nem não tem. Então assim, o que a gente pode esperar, a gente vai falar disso, eu acho, mas eu acho que o que a gente pode esperar de premiação é a atuação. Porque é o que move o filme. Inclusive, como os personagens são desenhados, é muito bom. Aí vai para um ponto pro roteiro, né? Porque eu acho que como os personagens apresentam seus conflitos aos poucos, até, por exemplo, a amiga dela começa a conhecer o irmão e a gente tem o ponto de vista do conflito que a amiga que tá afim do irmão vive. Então você consegue entender o conflito de todos os personagens. Todos os personagens têm conflitos muito bem delimitados no filme. Até o professor, sabe? Todo mundo tem. Tipo, o professor tem o conflito de que as pessoas não levam ele a sério, sabe? Ele é o professor ali de música, que tá todo mundo cagando pra ele, chega atrasado e fala, não, isso aqui é uma coisa séria que eu faço. Porque professor de artes que não teve esse conflito na vida... Mas se eu tenho uma coisa a apontar nesse filme de falar negativamente, é o professor, viu? Não, com certeza. Porque, assim... Ele é muito caricato. Ele é a caricatura da caricatura da caricatura. E aí, eu acho que eles não puseram gente que realmente entende de música pra participar do filme. E aí, ficou tudo naquela questão de, não, música é sentir. Música... Meu filho, você não entra em Berkeley falando que música é sentir. Ele tem que falar pra ela, ó, você tá cantando muito alto, você tá desafinando, você tá não sei o quê. Você tem que cantar com voz de peito e não com falsete. É sempre um negócio muito... assim, você não está sentindo. Aí você... exatamente. Muito glee, muito glee.
Ah, você não está sentindo. Ah, não, lembra do seu pai. Ah, não, agora você começa a sentir. E aí a pessoa aprende a cantar só porque ela lembrou do pai. Então, assim, esse é um problema do filme. Ele fica muito forçação de barra no emocional em momentos que ele não precisava ser emocional, que ele tinha que ser técnico. Você não entra em Berkeley sentindo o seu coração. Você tem música, mas tem muita outra coisa lá. Pode ser também. Eu nunca entrei em Berkeley, né? Vai que é isso. Você chega lá, né, na apresentação e fala assim, não, você é um cantor excepcional, mas você não cantou com coração, então você não... Pode ser. As faculdades estão cada vez mais exigentes ultimamente. Nossa, eu preciso estar no ritmo do coração pra cantar. Eu acho que... Se tiver com depressão, você já não entra, já. Se tiver triste, nervoso, não dá. Não cantou com coração. Não, mas eu gostei do filme também. O filme emociona mesmo. Ele cumpre muito bem a proposta dele. Ele é um filme pra ser isso, pra contar os dilemas dela e pra gente se emocionar com isso. E ele cumpre muito bem. Até as músicas são boas, cara. Eu gostei. As músicas são boas mesmo. As músicas são boas. A cena da apresentação dela nossa, é muito emocionante. Mas vocês acham que merece estar em melhor filme? Não. Oscar. Se King Richard tá, né? Mas aí King Richard não merece também. Não, eu acho assim, não tem comparação entre esse filme e A Filha Perdida, por exemplo. A Filha Perdida é um filme muito mais ousado, um filme muito mais autoral, muito mais forte. E A Filha Perdida não estar e esse aqui estar é realmente um problema. E particularmente, você assistiria de novo qual? De novo? Depende da situação. Os dois. Se fosse aquele momento família, aquele momento assim, tipo de grupo, aí é mais coda, né? Mas se for um momento mais introspectivo, tipo, olha, eu preciso te mostrar um filme muito cabeça, vou acender um incenso. A Filha Perdida. Pois é. Eu vi um negócio muito engraçado. Eu preciso comentar com vocês e com a nossa audiência. Era os caras falando, porque A Filha Perdida é baseado num livro da Helena Ferrante, né? Que tá escrevendo aí há 30 anos e ela continua anônima. E aí uma mulher tweetou assim, falou, tem gente aí falando que a Helena Ferrante é homem, tem gente que fala que ela é homem, mas é o seguinte, vocês conhecem algum homem que escreveria por 20 anos fazendo um monte de sucesso e não botaria a cara lá pra falar quem Nossa! Definitivamente. Realmente não. Mas assim, a grande chave desse filme em termos de atuação, como o Gusta falou, acaba sendo mesmo o Troy Kotsur, né? É uma indicação muito válida pro Oscar, vocês não acham? É o diferencial, é a única coisa que tira o filme da caixinha ali, é ele, o comportamento dele e a dinâmica dele com a família, não é? Não, e as cenas dele são muito boas, cara. Eles têm umas cenas muito engraçadas e você entende, assim, através das expressões dele, assim, o que ele tá querendo passar também. Na hora de mandar pro Oscar, no For Your Consideration, né? Porque sempre faz um corte de Oscar pra mandar pra indicados a melhor ator, né? Vocês têm alguma dúvida que eles mandaram a cena que ela canta pra ele? Na carroceria da caminhonete? Eu tenho certeza que foi. Olha, quem dá o Oscar pra esse cara aqui? Olha essa cena do nosso filme e tal. Mas eu acho ele bom em tantos outros momentos, né? Sim, mas aquele é um momento chave, assim. Ele né? tem dá uma vontade dinâmica... de chorar até mês que vem, aquela cena. Ele tem uma dinâmica muito legal com o filho dele também, né? Como, tipo assim, aquela parceria de pai e filho, que eles se entendem só de olhar, eles entendem o sofrimento um do outro por estar sendo excluído, né? E o próprio filho também precisa tomar essas dores. Eu acho que todo mundo atua muito bem, sabe? Eu acho que a mãe, que é interpretada pela Marlee Matlin, o irmão dela também, que é o Daniel Duran, que faz o Leo Rossi, que é o irmão dela. Eu acho que tá todo mundo incrível, assim. Todo mundo muito bem. O elenco é muito bom mesmo. O elenco é muito legal. Eu acho que, pra ser bem sincero, a mais fraca é a própria Emilia Jones. É a Ruby, né? É mesmo, tem a menor dúvida disso. Nossa, e sabe o que é engraçado? O namoradinho dela é de doer também. Tem uma cena que... a primeira cena que ela vai se apresentar, que ela fica meio muda e tipo, vai... obviamente, tipo, uma metalinguagem também, né? Tipo, ela vai cantar pela primeira vez e não consegue, porque trava e tem toda a relação com a família. A gente entende o conflito dela ali. E eu achei aquela cena, assim, meio fake, assim, meio... Ai... Sério, tipo, não, ela cantaria ali naquele momento, sabe? Ela tentaria fazer alguma coisa. Ficou muito Sessão da Tarde, mas a Bella correndo, a Bella vê o Edward assim, trava, não consegue falar nada e sai correndo e tropeça na floresta e fica lá. Então é assim, eu acho que é o seguinte, esse filme tá indicado a 3 Oscars. Melhor filme,
melhor ator coadjuvante e melhor roteiro adaptado. Vamos combinar que não é um baita aval da academia, né? Não são Oscars por todo lado, não são benesses técnicas nem nada. É roteiro adaptado, melhor ator coadjuvante e melhor filme é que foge da base aí. Mas também com 10 indicados, né, gente? Pelo amor, não tem por que ter 10 indicados todo ano. Então, assim, não é como se o filme tivesse conseguido toda essa glória com a academia, porque realmente não merece. É um filme normal, assim. Ele é bom. Vai, ganha, né? A gente tá ferrado. Pelo amor de Deus. Ganhar pode ter. Green Book, né? Ganhar, né? Falar, esse Oscar tá sabendo é demais nada. Mas enfim. Ano que vem a gente falando de Oscar de novo. Vocês acham que esse filme, pelas outras premiações, já deve ser barbada que o Troy Kotsur vai ganhar melhor ator coadjuvante? Mas roteiro adaptado e melhor filme, o que vocês acham? Vocês acham que vai rolar? Tem chance? Merece? Não, como é que eu acho que não tem chance nenhuma. Acho que não leva, não. Só ator coadjuvante também. Também concordo. Acho que não merece, né? Eu acho que pode levar, porque o Oscar tá doido, deu a louca no patrão. E tudo pode acontecer. Minhas apostas já estão feitas. Vai ser King Richard que vai levar. King Richard. Tipo assim, King Richard foi indicado a quantos prêmios? Vocês sabem, de cabeça? 7 mil, sei lá, não sei não. Aí ele leva mais, sabe? Tipo assim, honorário, representante da comunidade do Oscar, Will Smith sobe lá pra ganhar um prêmio extra. Ai, eu tô gente, preocupado sério. com o Will Smith, que eu tô pensando assim, será que sobrou algum dinheiro nas contas dele? Não, coitado. Porque, tipo assim, ele comprou todas as premiações esse ano, não é possível, gente, não tem condição. Levou todo mundo pra jantar. Não me acuse de crimes, que Will Smith, se você estiver ouvindo isso, você não entende português, mas tudo bem, mas não, Cortes ridículo, do meia. Ridículo. Will Smith suborna premiação. Gente, King Richard indicado a 6 Oscars, Will Smith ganhou todos os prêmios de atuação até agora. Pelo amor de... Ninguém assistiu o filme esse ano, não. Só assistiram King Richard. Todo mundo que eu converso concorda com a atuação dele, que não é... gente, ninguém que não é essas coisas. Não, todo mundo que eu conversei, pelo menos, concorda que a atuação dele tá muito... normal. Dissonante com o personagem, sabe? Ele vai e volta e atua de jeitos diferentes. Não tá legal a atuação dele naquele filme. Não é engraçado. A gente achou o filme bom quando a gente assistiu, né? E eu tô pegando um ranço porque ele tá ganhando essas premiações, essas coisas. Pelo amor de Deus. Eu não peguei, não. Vamos voltar pra pauta, gente? Enfim, bora lá. Gusta, pantufas pra No Ritmo do Coração. Então... eu vou dar 8 pantufas ou 7 pantufas. Eu tô confuso. Porque eu acho que o filme me evocou muitos sentimentos bons. Eu acho que eu vou dar 8 pantufas mesmo. Apesar de eu acho que vai ter gente que vai discordar de mim aí, de migo. Eu acho que vocês vão dar nota menor. Mas eu não sou Maria vai com as outras. Mas no final eu vejo se eu posso rever minhas pantufas. Aqueles, né? E é isso. Eu acho que o filme evoca sentimentos muito, muito verdadeiros. Apesar dele ter uma estrutura muito quadrada, muito Sessão da Tarde, ele tem atuações muito boas. Tirando a própria atuação da protagonista, que não me impressionou tanto, que é a Emilia Jones, e do Eugênio Derbys, que faz o fantástico professor Bernardo Villa-Lobos. Lembrei do Jared Leto na Casa Gucci. Jared Leto. Então, assim, essas duas pantufinhas eu vou tirar desses pontos, tá? Mas o filme me deixou uma sensação muito gostosa. Eu assistiria ele de novo tranquilamente, domingo à tarde. Sabe o filme Domingo à Tarde? Bastante pipoca e Guaraná Antártica. Uhum. É isso. Que episódio a gente lembrou do King Richard e do Jared Leto. Da filha perdida. Nós só não falamos de Coda. Do resto. Mas vamos lá. Eu vou dar 7 pantufas, quase dei 8 também, Gustavo. Porque, assim, eu acho que... eu comecei aqui o episódio falando que não é um filme que não tem nada demais, que é bem clichê e tudo mais. Mas realmente ele emociona, a proposta dele é essa. É um filme que eu assistiria dos 10 indicados ao Oscar. Eu acho que ele tá entre os 5 que eu assistiria de novo, sim. E é isso, pra mim ele cumpre muito bem a proposta dele, que é emocionar. Eu dei 10 pantufas pra Homem-Aranha, gente, só pela nostalgia que o filme traz. Eu acho que é super válido a gente parar pra analisar o filme desse ponto, sabe? Porque é o que ele quer causar, no fim das contas. Sim. E enfim, as atuações do elenco ali da família dela são muito boas, do pai principalmente. E do resto, acho que não tem nenhuma atuação que se destaca, não. Mas assim, é um filme legal, gostei do filme, mas acho que não tem
não tem tanto mérito, nada de muito novo que ele traz, mas ele consegue emocionar bem. Então, 7 pantufas. Bom, eu vou dar 7 também. Eu acho que o filme, ele entrega o que ele se propõe a entregar, mas ele podia propor um pouco mais. Ele tinha um pouco de espaço ali pra ousar mais, pra pegar o drama por outros aspectos. Talvez ele gastar um pouco mais de tempo na relação da família com o mundo externo, sabe? Eu acho que esse contato é muito pouco. Eu acho que aquilo podia ter sido um pouco melhor trabalhado. O filme poderia ter tido um pouco mais de coragem nesse sentido, mas ele não quis. Ele acabou ficando dentro da caixinha John Green, Sessão da Tarde, Meu Primeiro Amor e Glee mesmo. Uma outra questão sobre as músicas, é legal e tal, mas eu tenho um pouco daquela sensação de escorar no trabalho dos outros, entende? Quando você põe... É uma coisa que acontece muito em Glee, inclusive. Glee se escora demais no trabalho dos outros, fazer versões do trabalho dos outros. Então, acaba acontecendo aqui também. Um puta momento do filme é quando ela canta Both Sides Now, da Joni Mitchell, que é uma baita de uma música. É uma cena muito bonita no filme. Mas ainda assim, né? Mas é um cover. Escolhe uma música bonita aí, faz um cover e pronto. Então, assim, todo trabalho que não tem música original, ele sofre com isso, né? A gente tava falando aqui em off do West Side Story, com todos os problemas que a gente teve pra assistir o West Side Story, é bonito, mas achamos meio chato e tal. Ainda assim, você tem músicas originais lá, sabe? O pessoal tá produzindo um trabalho do zero. A música também é parte do que você tem que avaliar dentro do conceito da história. Quando você faz um monte de covers com a galera fazendo backing vocal, pá, pá, pará, aí você tem que analisar por outra lógica, né? Então, eu acho que o filme poderia ter ousado um pouco mais, mas no que ele não ousou, no que ele se propõe a fazer, ele entrega. Ele tem momentos muito emocionantes, tem momentos muito bons, que você chora mesmo. Tem algumas cenas que são incríveis ali, que elas pegam fundo. Então, ele entrega o que é necessário pra ele. Eu acho que 7 tá de bom tamanho porque faltou um pouquinho de coragem. Ele não é um filme do nível de boa parte dos seus concorrentes ali dentro do Oscar. Não todos, mas boa parte. Então, 7 pantufas, tá bom. A gente fez muito isso esse ano, gente, nessa cobertura de Oscar que a gente fez. Saindo de pau pra cacete, nós vamos do filme mais quadrado possível pra um filme bastante conceitual que a gente tem aqui, que é Drive My Car, né, Gusta? Fala um pouquinho sobre Drive My Car pra gente. Vamos lá. Drive My Car é um filme que foi inspirado em uma obra, é um conto, né, que tá num livro que chama Homens Sem Mulheres, do Haruki Murakami. Haruki Murakami é um escritor japonês que tem muito... Ele tem uma pegada muito ocidental, inclusive ele Nobel tem da literatura. Vamos falar de Nobel agora, gente? Falar de Nobel da literatura. E, enfim, mas aí também tem várias críticas ao próprio Nobel que o Murakami recebe, porque ele é um escritor japonês que tem muito contato com a cultura ocidental. Então, ele é um dos escritores japoneses mais famosos, e não é à toa que ele é mais famoso, porque ele escreve sobre e tem muitos traços da cultura ocidental nos seus livros. Então, é muito fácil um espectador daqui, né? Aqui agora, vou baixar aqui o internacionalista. Nós somos o Ocidente ou nós somos o Oriente? Mas, assim, brasileiros, europeus, norte-americanos, enfim, o circuito aí que tá assistindo o Oscar, é muito mais fácil a gente se identificar com essa história por ter sido escrita pelo Murakami. Talvez se a fonte original fosse outra, a gente não conseguiria se relacionar tanto. Bom, indicação de Murakami já feita, porque eu amo. O Murakami escreve realismo fantástico, já li quase tudo dele, ele é incrível. Cara, sério, é uma melancoliazinha assim gostosa. Não, e a obra mais famosa dele, ela já é uma espécie de paródia do George Orwell, pra você ter uma ideia de como ele é ocidentalizado, né? É um que é 84, que é em cima do 1984. 1084, que é como se fosse uma realidade paralela. Ele sempre escreve nos livros dele sobre realidades paralelas ou sonhos, erotismo. Drive My Car é uma prova do que é o Murakami, assim, é total o que é. Mas vamos lá pra história, né? Agora falou do Murakami, do livro, que o da Ryusuke fonte. Hamaguchi pegou um conto de 20 páginas e transformou num filme de 3 horas. Mas é incrível. Vamos lá. No filme, a gente tem o Yusuke Kafuku, que é o nosso personagem principal, e a gente
no começo da história, a gente tem ele sendo convidado pra dirigir uma peça. Na verdade, assim, a gente tem um belo de um prólogo de 40 minutos antes de começar o filme. Gente, o filme não começa até os 40 minutos. Vocês têm noção disso? Não, é bizarro. quando eu vi que tava entrando os créditos do filme com 40 minutos, eu falei, gente, agora que vai? Agora Eu achei que... muito legal aquilo. Eu não tava esperando aquilo demais. de jeito nenhum. Como que aí acontece resume? aquela caralhada de coisa, aí de repente começa os créditos. 40 Bom, minutos eu vou, dentro do filme. eu vou tentar resumir, porque eu tô devagando, eu vou tentar resumir o filme e depois a gente começa a comentar. A gente tem esse personagem, Yusuke Kafuku, que ele começa a dirigir uma peça de teatro em Hiroshima. Então ele vai pra Hiroshima e começa a dirigir essa peça de teatro. Mas antes disso, ele tem um problema com a mulher dele, que eu não vou contar que pode ser spoiler. Ele tem um problema com a mulher dele, e aí ele vai dirigir essa peça em seguida. Quando ele vai dirigir essa peça, ele encontra com uma pessoa que estava relacionada à mulher dele e que traz problemas à tona. Muitos problemas. E no meio disso, ele não pode dirigir. Pra fazer a peça ali, os caras do teatro falam que ele não pode, os diretores do teatro falam que ele não pode dirigir o próprio carro, porque já teve um acidente antes e perderam o diretor, alguma coisa do tipo. Então ele contrata uma motorista, mulher, que ele não confiava tanto no começo, e ele passa a confiar depois. Então tem todas essas histórias aí numa trama cheia de memórias e desejos e fantasias. Tá parecendo uma música do Rick Renner. Isso. Desejos e fantasias e memórias. Mas tá bom. Gente, Drive My Car foi um filme... Como é que eu vou... Pode falar que você não gostou. Pode. Eu não gostei muito, não. Gostei muito, não. Achei muito carro passeando, muito silêncio, muito nada, sabe? Você não gostou de Nomadland, você não ia gostar de Drive My Car. Não tem como. A hora que eu vi que era 3 horas, eu fui sem saber, né? Então, pensei assim, vai ter 3. Não é possível, né? A hora que eu vi hora de crédito. Não, a hora que começou o filme, né? Que depois do prólogo ali, eu falei, gente... Aí eu dei um pause ali, mas enfim... Respirei. Foi refletir. Falei, tá, vamos lá, né? Já estamos aqui. Será que eu gosto tanto assim desse podcast? Ficou contemplando aqui, vamos lá. assim. Não, isso aí eu pensei quando eu fui ver o West Side Story. Enfim. Esse aqui ainda vai. Mas assim, ele acerta... Vocês sabem, né? Que eu não gosto de filme muito lento. Contemplativo demais. É contemplativo demais. A única reclamação que eu tive no Batman foi essa, que eles tentam exagerar nisso. Nomadland eu não gostei por causa disso. Drive My Car, pra mim, ele é o filme contemplativo do ano, no Oscar. Total. É o Nomadland da vez. Só que com 1 hora a mais, né? O negócio é esse. Então, assim, nas cenas que tem coisa acontecendo, que eles estão atuando, que eles estão falando sobre a peça, que eles estão trabalhando os dramas lá do protagonista relacionado à esposa dele, a situação que ele tá lidando com aquele ator que conhecia ela, né, e tal. Eu gosto. Quando o filme vai pra essa vibe, vai pra trama mesmo, eu gosto. Agora, quando ele fica lá andando, passeando de carro e decorando as falas, nossa, é o filme inteiro ele decorando as falas, passando o roteiro. Mas é muita fala pra decorar, são 3 horas. Meu Deus do céu. Então, assim, isso aí me tirou muito. Eu achei bom. o filme muito arrastado. Se a gente tivesse feito esse episódio de hoje, West Side Story e Drive My Car, o Lucas tinha pedido demissão. Passando o RH. Não. Bom, merece. eu tô dividido, eu tô no meio do caminho. Eu acho assim, eu gosto muito do Murakami também. E também comentei em off com o Gustavo que esse filme é suco de Murakami. Sabe, ele começa, você já... não, entendi qual vai ser a pegada aqui. E eu gosto muito dessa verborragia dele, porque ela me lembra o escritor, sabe? O filme é muito verbal, fala o tempo inteiro, e você tem que sacar que não é sutil, é bem óbvio, né? Que a peça Uncle Vanya tá ela é um paralelo ao que tá acontecendo ali, né? Então você tem que prestar atenção no que a peça tá dizendo, como são as falas e no que tá acontecendo, pra você conseguir fazer esse encaixe da metáfora com a vida do protagonista, que tem muito a ver com o que tá rolando na peça lá. E é engraçado que, assim, eu acho que esses 2 filmes que a gente falou hoje, eles não têm nenhuma semelhança em estrutura, em tom, em como fazer o filme, mas em temática eu acho que tem um pouco de transversalidade ali, sabe? No sentido de como
essas pessoas lidam com a arte. A arte é uma válvula de escape para a protagonista de No Ritmo do Coração, e a arte, ela é uma pena, ela é um sofrimento ali pro protagonista de Drive My Car. Ela pesa pra ele, ela tá tão conectada com a vida dele que às vezes ela é dolorosa. E às vezes ela traz coisas muito ruins pra ele, que é um cara que tem uma vida muito traumatizada. Ele e a esposa perderam a filha tinha 4 anos e tal. Isso não é spoiler não, está nos primeiros 20 minutos de filme. O filme tem 3 horas, até os primeiros 20 minutos a gente pode falar, né? Não tem problema. Então, assim, o jeito que ele atua e o jeito com que ele se prepara e a própria direção do carro dele tem tudo a ver com ter algum controle ou com ter medo de ficar sozinho ou de precisar do escuro emocional da esposa para conseguir superar aquela perda trágica que ele teve. Tudo isso envolvido com as histórias que a esposa dele conta, porque é basicamente assim, a esposa dele, ela é uma roteirista de TV e cinema e ele é um diretor e roteirista de teatro. Então, ela conta histórias pra ele, geralmente durante o sexo. Ela conta histórias pra ele, coisas que ela tá pensando, coisas que ela tá desenvolvendo. E aquilo te deixa curioso pra você saber qual é o final da história. Durante essas 3 horas, eles vão dividindo essa história que ela tá contando, só lá no final que conta o final. E aí, você vai ficando envolvido com aquilo e ao mesmo tempo você fica, tá, mas qual que é a relação disso aqui com o que tá acontecendo com ele? E isso vai se intrincando muito, isso vai deixar muito espectador confuso, especialmente porque o filme é em japonês. Aliás, antes fosse, né? O filme é em japonês, em coreano, em inglês e em linguagem de sinal em coreano. Então, assim, ele tem 4 línguas rolando no filme, que também casa com a história, né? Que ele é um diretor de uma peça de teatro que é multilingual. Ela tem essas 4 línguas durante a peça de teatro que ele dirige. Então tem toda aquela coisa, sabe, Charlie Kaufman, de história dentro da história, de análise do que tá dentro pra explicar o que tá fora. Tudo isso acontece. O filme é absolutamente contemplativo. Ele não vai ser fácil. Ele não é fácil de assistir. E sabe o que eu acho louco? Ele vai muito na contramão do que a gente viu colocado no Oscar com o Parasita. Porque a gente tem um filme que é muito voltado para o público ocidental também, né? Apesar de ser um filme coreano que fala sobre a própria Coreia, mas a gente tem um recorte macro, né? Uma linguagem universal que está falando, no fim das contas, sobre a estrutura do capitalismo, né? De classe, etc. Então, aqui não. Aqui a gente tem um recorte altamente subjetivo, pessoal, artístico. Então, assim, a pessoa que falou assim, meu Deus, eu amei Parasita, agora eu tenho que ver o novo indicado internacional a melhor filme, eu vou ali no filme japonês, Drive My Car e tal, ele vai sentir um choque. Porque é outro tipo de filme. A pessoa pode ir desavisada também, né? Porque é outra cultura. Você tá falando de 2 países diferentes, você tá falando de 2 autores diferentes, 2 diretores diferentes. Então, assim... Com certeza. Tem outra visão. Sim, é outra pegada. Mas eu digo assim, a pessoa que tá ali vendo a lista de indicados e fala assim, nossa, Drive My Car deve ser o novo Parasita, eu quero assistir. Não é. Não é o novo Parasita, tá? É outro filme, é outra pegada, é muito mais lento, é muito mais subjetivo. Tem que estar com pegada. Sim, um filme sem trilha sonora, né? Como vocês até já comentaram lá na introdução, é muito... Gente, vocês perderam a cara do Lucas aqui. A gente podia fazer esse podcast em vídeo trilha, dessa vez. É um excesso de trilha, né? Que é o West Side Story. E o outro que é tipo assim, o oposto, silêncio absoluto. Gente, não dá pra ter um meio termo, assim. Mas eu acho... Pontos positivos do filme. Eu acho muito legal como tudo nele ele vai te entregando aos poucos, sabe? Ele te conta 4 histórias diferentes ali dentro e ele vai te entregando aos pouquinhos. É uma métrica muito interessante ali. Você tem que se envolver no filme inteiro pra você pegar tudo que tá acontecendo. São várias histórias, mas ao mesmo tempo você tem a impressão de que não tá acontecendo nada. Sim. Você tem que pegar a história do protagonista, a história da motorista, a história do cara que ele escalou, a história da esposa, tudo aquilo vai ser entregue pra você só no final mesmo. E ele vai aos pouquinhos te provocando, né? Ele solta um pedaço da história e para. E aí você deixa aquilo de canto e você fica, mas o que será que aconteceu? Qual que é o fim dessa história? Aí ele vai e conta de novo. E aí ao mesmo tempo o filme tem muitas camadas, sabe? Eu acho que ele é daqueles filmes que a gente vai ter dificuldade de assistir de novo, mas que a gente deveria assistir de novo pra pegar tudo. Essa que é a questão, porque ele conversa com a esposa na fita, né? A fita é a voz da esposa conversando com ele pra ele ensaiar as falas. Então, ao mesmo tempo que aquilo é a fala, aquilo é ele conversando com a esposa o tempo inteiro. É a necessidade dele da esposa o tempo inteiro, até quando ela tá envolvida com o trabalho dele. Então, assim, é muita coisinha, é muito detalhezinho pra ver.
O que acaba fazendo com que a gente não concorde, mas com que a gente justifique a duração do filme. Sabe, ó, beleza, tem muita coisa rolando, então o filme é longo porque ele tem muita ponta solta pra prender no fim das contas. Mas eu não vou mentir pra dizer que é bom e fácil de assistir, não. É bem difícil de assistir, tem uns momentos em que ele fica muito parado. Ele tem aquele mesmo problema que eu falei com o Lucas sobre Batman. Chega uma hora do filme e você fala assim, cara, isso aqui seria um final maravilhoso pro filme. E aí ele dura mais uma meia hora. Sabe? E ele tem aquela coisa de meio que não saber a hora de parar. Eu acho que esse filme sofre um pouco disso também. Mas ele tá aqui na mesma linha do Nomadland no ano passado. Ele tá aqui pra desafiar. Falou, senta a bunda na cadeira aqui que você vai ficar contemplando o meu filme por 3 horas. Vamos fazer um adendo? Vamos fazer um adendo que não é porque esse filme é desafiador e ele é complicado e ele é complexo que todo filme precisa ser assim. A gente gosta de filme assim também, mas a gente gosta de filme simples assim como a gente gostou de Coda. Então, o cinema Dá pra ter os dois. o cinema que a gente tá vendo aqui com o Hamaguchi é um cinema muito legal, muito desafiador. A gente tem peça do Chekhov, sabe? É uma coisa assim, cabeçudíssima. Você tem que ir atrás de mais informações, você tem que querer ler mais coisas. Mas a gente também tem filmes como Coda, que são muito interessantes. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente questiona se Coda deveria estar na lista de indicados, né? Porque o filme pode ser bom na proposta dele, mas ao mesmo tempo, ele não... O Coda, por exemplo, não desafia o suficiente o espectador, ou não desafia a própria indústria, ou um mecanismo de roteiro, ou, sabe, a ponto de ser uma indicação válida pra gente. Então, a gente tem que começar a fazer essa discussão, pra gente não ficar tipo assim, só os filmes cabeçudo que a gente conversa, né? Exato. E qual que é a questão aqui que a gente tem que avaliar? É o que a academia vê, entende? Porque o que a gente pensa é... No Ritmo do Coração deveria estar entre esses 10? Não, pela linha de como a academia costuma indicar e de como ela costuma premiar. Mas Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa não é um filme melhor do que No Ritmo do Coração? Então, em termos de, sabe, ele entregar o que ele se propõe a entregar e da experiência cinematográfica e tal, eu acho o Homem-Aranha extremamente problemático. Eu não acho que ele é um filme de Oscar. Mas o ponto é, se No Ritmo do Coração é um filme de Oscar, talvez Batman ou Homem-Aranha devessem ser, entende? É aquela questão... Aí a gente já pega não só em falar de cinema, porque cinema é uma coisa tão vasta e complexa, mas a gente passa a falar de... Será que essas premiações elas não estão tendo uma dificuldade enorme de entender o que é cinema e o que o público espera e o que a gente deveria avaliar como bom ou mau cinema, entende? Porque No Ritmo do Coração é um filme emocionante, bonitinho e tal, mas ele é um filme absolutamente quadrado, totalmente quadrado. E aí você pega um Batman da vida, que se tiver alguma indicação vai ser só ano que vem, claro, mas assim... E você tem um filme que é de uma temática vista como infanto-juvenil, que é do super-herói, mas ele é um filme muito mais desafiador. Estruturalmente, muito diferente. Ele é um filme que funciona dentro de outros mecanismos. Então, assim, eu acho que é muito complexo a gente fazer esse tipo de análise sobre... A gente não pode, como você falou, a gente não pode ficar só focado em filme cabeçudo o tempo inteiro. A gente não pode só ficar focado em filme bobo, vazio o tempo inteiro. Tem que haver uma mescla. Mas, assim, talvez a academia não esteja conseguindo ler isso direito, sabe? Em se conectar com o público, se conectar com o que as audiências querem ou estão vendo. E, ao mesmo tempo, ser capaz de premiar um filme por ele ser bom ou por ele ser valoroso. Enfim, acho que eu acabei divergindo muito. Belíssima, lindíssima, falou tudo, como diria o meme. Só tem um homem que pode resolver isso daí, que é o Scorsese. Ele sabe o que é cinema e o que não é. Ele que vai decidir, né? Vou perguntar pra ele. Não, mas eu acho que é mais ou menos nessa linha que você tá falando. Mas eu acho que não é nenhum problema de academia não saber o que tá fazendo, assim, não entender o que o público quer em relação a cinema. Eu acho que a academia tem mudado mesmo, assim, as propostas. A gente não veria Coda sendo indicado, nem Green Book, que ganhou, 10 anos atrás. E o Oscar, lá no início mesmo do Oscar, os filmes populares eram o próprio Poderoso Chefão. Era o blockbuster da época, né, digamos assim. E é um clássico até hoje. Então, assim, os filmes que iam pro Oscar, ao mesmo tempo, eram os filmes que faziam sucesso pro público. Porque a gente não tinha essa divisão, né, de blockbuster de ação, genérico e de filmes de drama. Pois mas isso não é nariz empinadismo da academia, sabe? De repente o blockbuster não presta mais enquanto... Mas de repente o blockbuster não presta mais enquanto cinema, entende? Ele não é mais
mas visto quando à medida que o filme faz dinheiro e atrai público, ele já é automaticamente de menor valor pra academia. O último filme que é um enorme sucesso de público e que foi um sucesso no Oscar foi o quê? Titanic? Sabe? Você fala assim, porra, puta... mas Mad Max não foi um enorme sucesso de público. Mad Max fechou a conta ali só. Senhor dos Mad Anéis. Max 2015, na bilheteria. O último filme que foi gigantesco no público e que foi gigantesco no Oscar, na minha memória, foi Titanic. E Senhor Vocês dos vão falar Anéis. de Teve Senhor dos ali, Anéis talvez, também. enfim. Mas Senhor dos Anéis, ele é um ponto fora da curva. Não, vira e mexe tem um aí. Completamente. Sei lá, a cada 5 anos aparece um assim Pantera Negra. O nosso último Pantera Negra. Ponto fora da curva foi o Pantera Negra. Mas assim, eu acho que o Oscar, ele começou nisso, né? Lá no início do Oscar, ele ainda tinha os blockbusters. Até porque os blockbusters eram muito diferentes, mas eles tinham filmes mais populares, fez sucesso com o público, que iam pra premiação. E aí isso foi mudando, eles foram colocando filmes cada vez mais cabeçudos, mais filme de arte, né, e tal. E eu tô vendo que isso tá mudando de novo. Eles estão tentando... Se a gente pegar a lista desse ano, por exemplo, a gente tem Coda, King Richard, o próprio Drive My Car, né, que é um filme internacional, a gente já teve o Parasita e tudo mais. E a gente tem Pesadelo. Tem melhor filme? Mas é Del Toro, né? Então, esses de diretor consagrado, eu acho que acaba que supera, assim, né? Tipo, essa Story e o Beco do Pesadelo é uma coisa assim, Mas é uma discussão pra qual eu nem tenho resposta. Eu tô aqui fazendo advogado do diabo com vocês, porque eu fico assim... beleza, a academia deveria estar mais conectada com o público. Essa discussão nem é minha, inclusive. Tem um vídeo muito legal da Isabela Bosco falando sobre isso. Ela fez 2 vídeos falando sobre Oscar. É sensacional, eu indico pra vocês procurarem lá no YouTube, inclusive. Mas é aquela coisa assim, eu acho que Homem-Aranha deveria estar ali? Eu não acho, de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, essas visões populares, entre aspas, da academia, como King Richard e No Ritmo do Coração. Esses filmes são do nível de Ataque de Cães e Licorice Pizza, mas jamais... Sabe, eles não são, eles são filmes preguiçosos, entende? Eles não desafiam. E desafiar não é ser cabeçudo, desafiar é assim, nós vamos escolher um jeito diferente de filmar, uma fotografia diferente, uma posição de câmera diferente, nós vamos escolher atores diferentes, nós vamos, sabe? É você ser um pouco mais ousado. Esses filmes não são ousados, eles jogam no seguro ali, olha, eu vou fazer um filme de um jeito que eu sei que determinado público vai gostar e pronto, ele tá ali indicado e coisa. Então, eu acho que é um balanço meio complicado. Ao mesmo tempo que a gente tem que dar uma deselitizada do que a academia faz, a gente também não pode acabar com a qualidade da produção, sabe? Esse ano a academia não vai nem entregar ao vivo os prêmios de design de produção e som. Gente, eu acho que eles estão tentando se popularizar pelos caminhos errados, entende? Eles estão acabando se perdendo no que é cinema, entre aspas, de qualidade ou não. Retomando Drive My Car, eu acho que é um filme que tá na linha dos melhores da lista, sabe? A gente tem Drive My Car, Licorice Pizza e Ataque de Cães, que na minha opinião são filmes que estão correndo muito como os melhores, como os preferidos do público, da academia, no caso, né? Do público, eu acho que Drive My Car nem tanto. Mas que tá correndo ali como um dos melhores, e são filmes que têm essa calma pra contar a história. É um filme que não se apressa, é um filme que tem estratégias de fotografia que ajudam a contar a história, que não atrapalham, que não são óbvias como King Richard e Coda são. Então, esse ano em especial, a gente não tem, por exemplo, um La La Land pra competir com Moonlight, por exemplo, sabe? Porque nesses casos, a gente tem um La La Land, que é um filme completamente popular, que dá bastante bilheteria, que tá todo mundo falando sobre, mas se ganha, cara, La La Land merecia ganhar, entende? É um filme que poderia ter ganhado sobre Moonlight. Eu não ficaria bravo. Eu prefiro Moonlight por ser um filme mais calmo, por ser um filme mais inventivo, mas La La Land é um filme muito bom também, apesar de ser um pouco óbvio ali naquele momento, né? Mas esse é o ponto. Você colocar 2 filmes diferentes e de qualidade altíssima pra competir é uma coisa. Agora, você colocar 2 filmes diferentes, um com a qualidade baixa, e falar que só porque ele é popular ele deve ganhar, aí também não. Esse é o ponto, concordo. Sabe? Você tem essa... É muito difícil analisar, né? Porque, cara, são os caras que fazem o cinema que votam.
na academia. Essa é a questão. São os produtores, os contra-regras, os Não, diretores. e assim, mudou os muito a galera assistentes que de vota direção. também, né? Porque eu acho que foi aí que começou. A gente tem essa discussão aí já tem uns anos, né? Desde que mudaram, que aumentaram o número de votantes do Oscar, trouxeram pessoas mais jovens e mais diversidade. A gente começou a ter filmes que antes não iam pra lá, né? Que antes ficavam num nicho ali de. Você não tinha filme de gênero lá. Você tinha filme que eles Filme mesmos... de academia. Filme que feito pra aquilo ali, que era Preenche as o mesmo... caixinhas. Fala sobre raça, check. Los Angeles, check. Fala sobre cinema, check, né? Põe um de guerra aí, põe um musical, e é isso. O britânico mofado, que todo ano tem. Então eu acho que eles mudaram nessa questão, foi um acerto do Oscar dessa questão dos votantes e dos filmes que eles estão trazendo. Por exemplo, se antes disso acontecer, né, dessa mudança nos votantes, a gente não teria Duna concorrendo, por exemplo. Eu Você acho. fala pelo sci-fi, né? Mas Duna, pra mim, tá no mesmo quadradinho de Senhor dos Anéis ali da academia, sabe? É o filme Que megalomania fique claro que sobre pra mim sci-fi, mas Duna é um megalomania. contemplativo que funciona. Ah, tá. Então, ó, beleza. Denis Então, Villeneuve sabe fazer um contemplativo que funciona. exatamente. Os filmes dele tem. Entendi. É só colocar poeira que você gosta. Tem que ter um ZT pra ser contemplativo pro Lucas, senão... Não, só... Ser contemplativo com ET. Contemplativo Não, sem tem ET que ter poeira dá. não, né? Porque Nomadland que mais tem a poeira, né? Nossa senhora. Enfim, mas a gente vê de uma outra perspectiva também, né? É igual eu tava vendo uma galera que foi votar lá no... Até mandei um print pra você de uma foto que eu vi no Instagram. A galera que tava em Los Angeles e participou de algumas votações lá do Critics' Choice. Lá tem pôster de Belfast na rua, tá passando em tudo que é lugar. Então, assim, esses filmes que estão indo pro Oscar que a gente tá falando só agora, que chega só agora no Brasil, que mal passam no cinema aqui, lá eles fazem todo um marketing, né? Aqui a gente vê pôster na rua da Netflix. A gente não vê em cidade grande, assim, né? A gente vê pôster de filme da Prime Video, da Netflix, a gente não vê desses filmes que estão... Então a gente vê de uma perspectiva diferente também, eu acho. E Deus sabe o que o Will Smith tem feito pra conseguir esses votos. Né? Acho que ele Deve ter prometeu um pôster dele até casamento no pros ônibus, filhos dos votantes, sabe? Levou, sai distribuindo prêmio, igual o Silvio Santos, tava jogando aviãozinho de dinheiro pro pessoal sem condições. Bom, Drive My Car tá indicado a 4 Oscars, gente. Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor filme internacional. Tirando a Barbada, que é melhor filme internacional, que vai ganhar com o pé nas costas, o que vocês acham sobre as outras 3 categorias, Lucas? Eu acho que ele tem grandes chances em roteiro adaptado. Direção, ainda acho que vai ser a Jane Campion que vai levar, ainda tô com fé nela aí. Mas roteiro adaptado, eu acho que Drive My Car é um candidato bem forte. E até melhor filme, eu acho que ele é um candidato bem forte, assim, pela academia. Não tá entre os meus favoritos, mas ele tá favoritíssimo da crítica aí. Ele tá vindo forte. E eu acho que ele tem chances. Mas Tem a roteiro, carinha, né? se fosse pra apostar, acho que roteiro ele leva. Aí eu ainda acho que roteiro vai pra Ataque de Cães, mas enfim. Eu acho que roteiro também vai pra Ataque de Cães. Eu queria muito que no filme internacional a Mão de Deus ganhasse. Eu prefiro do que Drive My Car. Eu acho muito mais... É uma história mais concisa, né? Eu acho que eu prefiro o Murakami no livro. Porque... Eu tive uma impressão... Eles começam a falar mal agora. Eu tive uma impressão de que Drive My Car pegou uma das coisas que o Murakami tem de melhor, que é a não linearidade de fluxo de pensamento e da própria história, e essa coisa do imaginativo e do surrealismo. Ele não é surrealista, é tipo um realismo fantástico, né, que ele conta. Mas a história ela é quebrada, sabe? Nos contos, nos livros. Ele traz essa estranheza, mas eu acho que ele não é tão visceral quanto é no livro. Eu acho que foi um filme mais constante, assim. Você acostuma com aquelas coisas que estão acontecendo ali. No Murakami, não. Você não se acostuma com aquela estranheza. No final do livro, você fala assim, gente, o que eu acabei de ler? Porra é essa? E eu acho que The Hand of God, A Mão de Deus, é um filme que também traz essa coisa por mais... É engraçado. Também traz esse surrealismo, assim, esse realismo fantástico. Tem algumas cenas muito de realismo fantástico. Mas é um filme muito mais impactante. Ele emociona muito mais. Ele tem gatilhos ali de roteiro muito mais rápidos e dinâmicos. E foi um filme que foi sendo esquecido, sabe? Tá na Netflix, inclusive. A Mão de Deus, um filme italiano maravilhoso. Eu já fiz reels sobre, depois vejam lá. E eu acho que tinha que ganhar, mas não vai. Eu acho que o
o que poderia acontecer é ele ganhar melhor filme, mas eu acho que ia ser muito estranho, porque não tá tendo hype. Se ele ganhar melhor filme mesmo, né, na categoria principal, eu acho que as pessoas iam ficar assim, gente, mas eu nem vi esse filme, quem que votou nele? Bem diferente. filme é esse? Bem Onde diferente tá? da situação de Parasita, né? Bem diferente. Não tem o hype de Parasita. E direção? Né? Não. Jane Campion vai ganhar. Eu acho que o grande Jane problema Campion. aqui é, nessas 3 categorias, fora filme internacional, nessas 3 categorias, o Ataque dos Cães tá no meio. Então, o Ataque dos Cães vai levar as 3, assim. A não ser que aconteça alguma outra grande coisa, uma Richard. grande surpresa aí. King Richard, roteiro adaptado, direção e melhor filme vão pra Ataque de Cães. Mas quem sabe, né? Se for tudo pra King Richard também. A gente nunca consegue saber. Pantufas, Gusta? Eu vou dar 8 pantufas. Acho que o tempo do filme, ele realmente incomoda. Eu acho que é o traço principal ali de tirar um pouco de pantufas. Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito de como esse tempo é conduzido e de como as informações são colocadas ali. Mas mesmo assim incomoda, sabe? Apesar de gostar, ele incomoda. E também, eu já comentei aqui, né? Não vou me delongar, eu acho que, apesar dele trazer sim muita coisa legal do Murakami, é impossível trazer tudo, né? São mídias diferentes. Eu acho que, como eu sou muito fã do Murakami, eu fico com aquele gostinho de quero mais, assim, eu queria ver mais elementos do Murakami, eu queria que tivesse me estranhado mais a história. Eu acho que é uma história, apesar de complicada, no fim das contas você entende tudo ali, sabe? E no Murakami não, ele sempre deixa coisas muito difíceis, assim, pra você quebrar a cabeça depois. Então, eu acho que foi por esses motivos que eu tirei aí 8 pantufas. Você não acha que essa sua expectativa tá muito calcada em cima do livro, não? Tá, com e não em certeza cima sim. da obra em si? Você com certeza Porque tem sim. esse problema também, né? Vamos Tem. combinar. Lucas, pantufas. Eu vou de 7 pantufas. Cara, o tempo pra mim incomoda muito nesse filme. O tempo de filme, a gente tem falado isso em vários filmes, né, ultimamente, mas enfim. A gente falou sobre essa questão do tempo, desses planos longos no Batman, que eu falei que era uma coisa que me incomodava no filme, apesar de eu ter adorado o filme. Mas aqui eu já vejo que é uma coisa que me incomodou, assim, metade do filme. Eu gosto muito do início de Drive My Car, o prólogo, até quando começa os créditos ali. A gente gosta muito do início, aí a gente descobre que é um prólogo, que o filme nem vai ser sobre aquilo. Quando você acha que você já chegou no plot twist do filme, assim, que tá no clímax, agora começa. Mas, enfim, eu gosto muito do começo do filme. Eu acho que... eu não li o livro, mas pelo que o Gustavo falou, esse começo ele tem essa pegada mais visceral, mais de te impactar, de te deixar tenso. Eu senti isso no começo do filme, eu adorei. Só que ali no meio, depois dos créditos, eu achei que ficou muito repetindo as cenas de atuações deles. Esse é o ponto. E assim... E eles andando de carro, não consegui sentir uma conexão entre ele e a motorista. Só no final, depois da cena do jantar pra frente, que eu senti eles se conectando mais e tendo um drama em comum. Achei que isso ficou muito pro final. Acho que ficou muitas cenas assim... É que só ele seguindo a rotina dele. E era isso. E não tinha mais nada, não tinha uma música, não tinha uma resolução de um problema, não tinha Viciado em dopamina, Lucas. Muito TikTok. Tem que parar com o TikTok. Pior que eu nem entendo no TikTok, né? Mas, enfim, eu acho que o filme ele podia ter dado uma resumida e podia ter até trabalhado o drama que ele queria trabalhar ali, da conexão dele e da motorista terem um drama em comum que eles conseguem se abrir ali no final e meio que pôr isso pra fora. Mas eu acho que ficou muito jogado pro final e o meio do filme muito arrastadão. Pra mim é o que mais me tirou do filme. Mas eu gosto do começo, gosto das atuações, gosto da história do filme em si, né? Quando eles resolvem levar ela pra frente, eu acho que é uma boa história. Então vou de 7 pantufas aí. Bom, eu vou roubar um argumento do Gusto aqui. Eu vou dar 8 pantufas porque a ideia de que o filme é muito longo, mas essa duração não deveria incomodar, mas ela incomoda, mas ela não incomoda, mas ela incomoda, essa é a ideia. É tipo assim, você como espectador, você fica incomodado do filme ser muito longo, mas você entende 100% por que o filme é muito longo. O filme tem o objetivo de ser contemplativo e de ser
devagar e de ser um ritmo, levar um ritmo suave, um ritmo lento, um ritmo cuidadoso. Ele tem esse objetivo, é a mesma argumentação que eu usei lá no Ritmo do Coração. É o que o filme se propõe a te entregar. Se ele se propõe a ser contemplativo e tal, ele pode ter 2, 3, 4, 5 horas. Ele tá dentro da proposta dele, aquilo é justificado. Incomoda enquanto espectador, mas aquilo é justificado dentro da história dele. No sentido de eu não vou virar e falar assim, esse filme deveria ter 40 minutos a menos, como eu falei isso pro Batman. Não é, porque a proposta do Batman era uma, a proposta aqui é outra. Mas ele não é fácil de assistir por causa disso, mas eu entendo por que ele é assim. O filme tem alguns grandes momentos, o jantar é um grande momento. Pra mim, um ponto alto do filme é aquela conversa que o protagonista tem com o protagonista da peça dele no carro. Aquilo ali é incrível, aquela cena, incrível, incrível. Então ele é pontuado de bons momentos no meio de muita contemplação, de muita estrada, de muito silêncio, de muita observação, de muita calma e tal. É uma característica do filme, é inevitável. Então, assim, dentro do que ele quer entregar, 8 pantufas, eu acho que não teria muito como mexer, entende? Eu acho que ele poderia até reduzir o tempo se ele quisesse e tal, mas como a proposta dele é ficar observando mesmo, não faz diferença quanto tempo, é a entrega que ele quer entregar. E o filme é recheado de bons momentos e de boas análises, de boas coisas pra se ver e pra se analisar, e de muita metalinguagem, e de muita peça dentro da peça, filme dentro do filme. Isso me agrada muito, apesar de eu ter ficado um pouco cansado com o ritmo, sim. Então, 8 pantufas. E aí, pessoal, gostaram do episódio? Concordaram ou discordaram muito da gente? Então vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter. A gente tá fazendo muitos reels aí, muito bacana, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Então fica de olho, tá? Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Gusta. Tchau, gente. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido. Segunda-feira que vem não tem episódio porque domingo é a premiação do Oscar. Então vai sair episódio comentando sobre a premiação na terça-feira pra vocês. Então não se esquece, segunda não tem episódio, o episódio vai ser na terça, viu? Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. E edição de Luiz Leão.